Bom dia, meu nome é Roberta, sou técnica da EFAP e hoje vou estar aqui no ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, junto com o professor Walter, e teremos dois convidados hoje, dos professores do Centro de Mídias, a professora Roberta Mastrochiro e o professor Fábio Paiva. Professor Walter, suas aberturas. Bom dia, eu sou o professor Walter e a expectativa de participar dessa ATPC é bastante boa. ATPC, atividade pedagógica, né? É coletivo e o coletivo gera boas expectativas. Então vamos lá. Para a gente começar, hoje nosso ATPC vai falar sobre as atividades práticas interdisciplinares. E para isso, como vocês já vêm fazendo há algum tempo, nós vamos deixar um minutinho para vocês separarem o material do diário de bordo. Então, separar o seu caderno, o seu lápis, para você fazer as anotações daquilo que achar mais interessante durante esse ATPC. Então, vamos lá. Um minutinho. Agora, nós vamos ver os elaboradores da pauta de hoje. Então, nós temos lá o professor Bruno Westman, a professora Denise da Silva, a Lourdes Pereira da Silva, Marcelo Navarro, Maria Grazile Alvarenga, Marli Silvana, Rafael Zen, Renan de Matos, Roberta Cristina, Tadeu Nunes, Tatiane Santos e o Walter Aparecido, que hoje está comigo na moderação. Agora, vocês vão ver os objetivos da nossa ATPC de hoje. Então, o objetivo: apresentar sugestões práticas interdisciplinares para o segundo bimestre, com ênfase em ciências da natureza e matemática, com ou sem o uso das TDICs, com a finalidade de envolver elementos do cotidiano e potencializar as aprendizagens em diferentes níveis. Agora, nós vamos passar as competências e habilidades dos profissionais da educação. Exercitar as concepções teóricas que fundamentam as atividades educativas para evitar a dicotomia entre teoria e prática. Compreender o ensino da linguagem, associado a todos os conteúdos disciplinares, em todas as séries, exercitando a competência da leitura, compreensão de textos e expressão escrita. A próxima competência, ela é relacionada ao currículo paulista. Então, é uma competência: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Para essa TPC, nós selecionamos 4 habilidades essenciais que foram utilizadas, estão sendo utilizadas agora nesse segundo bimestre.
Então, em matemática, compreender a construção do gráfico de funções, sabendo caracterizar o crescimento, o descrescimento e a taxa de variação. Em tecnologia e inovação, resolver problemas utilizando ou não as tecnologias digitais, atividade plugada ou desplugada. Temos também biologia, identificar os fatores que controlam o tamanho de uma população e as variações na densidade, em razão de mudanças ambientais ou de alterações nos fatores bióticos, com base em textos ou gráficos. E reconhecer que a ação de fatores bióticos e abióticos promove o equilíbrio dinâmico das populações, mantendo relativamente estáveis as características dos ecossistemas. Para finalizar, nós temos a habilidade de química, utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras, a 25 graus. Agora, para a gente dar continuidade ao TPC, nós vamos falar do nosso percurso. Então, quais serão os percursos dessa TPC? Atividade mão na massa, desafio matemático, experimentando, compartilhando experiências com os professores de Ciências da Natureza e Matemática, avaliação, saiba mais e referências. Então, vamos lá? Agora, iremos apresentar um recorte de uma situação de aprendizagem do componente curricular Biologia, que está no caderno da primeira série do ensino médio. A atividade proposta ela pode ser realizada por meio de um fluxograma, objeto de conhecimento tratado nos anos finais, do componente curricular Matemática, que é também contemplado no 8º e 9º ano do componente Tecnologia e Inovação. Podemos destacar que as habilidades, ao longo da educação básica, podem ser revisitadas e aprofundadas sempre que necessário, e que há uma sequência no tratamento dos objetos de conhecimento, em consonância com os componentes curriculares, incluindo tecnologia e inovação, o que favorece as múltiplas linguagens e expressões. Então, antes de dar início, gostaria que vocês interagissem no chat, respondendo a pergunta: o que é um fluxograma e para que serve? 2 minutinhos.
Bom, a interação é, de fato, né, o que a gente tem vivido e o que enriquece nosso trabalho coletivo. A professora, a gente agradece a participação, a professora Silvia coloca como resposta, né? Para acompanhar alguma explicação, a professora Paula, organização de ideias, o professor Caio serve para organizar informações, professora Flávia para dar direcionamento, professor Roberto, chegar a um objetivo com lógica, professor Marcos, organizar informações, a gente gostaria de ler todas as respostas, né? Mas são muitas respostas. É interessante, sim. Muito bem. Obrigada pela interação. E conforme a professora Paula colocou que serviria para organizar as ideias, realmente, o fluxograma é uma representação gráfica de um procedimento ou problema em um sistema, em que são exibidas etapas ou módulos ilustrados, de forma a encadear essas ideias. E elas são utilizadas símbolos geométricos interconectados. Então, nós sabemos que para um instrumento que sintetiza um determinado processo com interface no pensamento computacional, uma vez que ele é usado em programação e em atividades que necessitam o uso das TDICs. Nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos que podem ser utilizados nesse fluxograma. Slide. O retângulo, com os cantos arredondados, ele é colocado no início e no final do processo. Ele pode conter a palavra início ou fim. Em alguns lugares, trazem um círculo alongado. O losango representa uma questão de alternativa. Ele sempre terá duas saídas. Geralmente são de resposta sim e não, indicando qual a direção o processo pode tomar. O retângulo, sem alterações nos cantos, indica uma ação ou uma função, etapa do processo, onde ele sempre conta com a presença de um verbo. E as setas indicam o processo e o caminho a ser seguido. Agora, como nós vimos anteriormente, vamos analisar um texto multimodal, que é um recorte do caderno do aluno da primeira série do ensino médio, no segundo bimestre. Observe o esquema e responda no chat. Aí vocês conseguem observar os fatores ambientais, a natalidade, migração, população, mortalidade, emigração. Observando essa figura, vamos responder. De acordo com a imagem apresentada, quais elementos matemáticos podemos observar? 2 minutinhos.
Temos a interação dos colegas, né, dos professores. O professor Cícero responde que a gente pode observar geometria, figuras. Professora Paula, o fluxograma, organização de ideias. Professora Maria, diagrama. Professor Francisco, as formas geométricas, porcentagens, diagramas. O professor Luiz, quadrados, retângulos, círculos e porcentagens. Só para não esquecer, a professora Adriana, gostaria de agradecer a participação dela. Passo a palavra. Muito bem. Como a gente verificou no chat, nós podemos relacionar inúmeros elementos matemáticos com o esquema apresentado, evidenciando a interdisciplinaridade em diversas áreas do conhecimento. Reconhecer os aspectos matemáticos em determinado contexto é o primeiro passo para a construção de um fluxograma. Agora, nós vamos mostrar para vocês o início de um fluxograma. Na tela. Densidade populacional. Com aqueles itens que vocês verificaram na figura, nós montamos esse início de fluxograma. Então, a partir dele, nós vamos pedir para que vocês, agora, utilizando o seu diário de bordo, complete esse fluxograma em 2 minutos. Ainda não chegamos, né, nesse nível de comunicação, de poder, por exemplo, compartilhar desenhos, talvez em algum tempo a gente consiga isso, nós como sociedade, assim, né? Mas o que a gente gostaria de reforçar é que o que aparece como modelo de fluxograma, que vocês viram aí, é um dos modelos que existem. Então, nós temos, e sabemos que todos nós, grande parte, né, dos professores já viram o fluxograma, são vários os modelos, e aquele serve como, esse modelo que foi visto serve como modelo mesmo, de um exemplo. Próximo exemplo de fluxograma. Tem mais um. Outro slide. Isso. É um exemplo mais completo, né? Ele tem informações aí do ponto de vista matemático, informações do ponto de vista biológico, que a professora Roberta poderia dizer ou comentar, se ela quiser, algumas coisas.
Do ponto de vista matemático, tem a organização das informações, e do ponto de vista biológico, algumas informações lá sobre crescimento populacional, mutação, essas informações da biologia. Certo, muito obrigada, Walter. Como ele falou, esse fluxograma, por trazer fatores biológicos, o cálculo populacional ele pode ser influenciado por dois fatores, os abióticos e os bióticos. E esses fatores eles não são controláveis. Por isso, fica complicado a gente ter um valor preciso. Então, são estimações. Mas, em alguns momentos, a gente consegue fazer esse controle, que é o caso de cativeiro ou populações in vitro. Nessas atividades, o crescimento populacional ele pode ser controlado e aí pode ser estimado de alguma forma. Então, outras atividades abordando essas populações podem ser encontradas na primeira série do ensino médio, quando trata desse objeto de conhecimento, contemplado agora no terceiro bimestre. Levando em conta as limitações da elaboração do fluxograma, essa atividade ela propicia o desenvolvimento da competência digital preconizada pela BNCC, reiterada no currículo paulista na perspectiva do aprimoramento do pensamento computacional plugado e desplugado. Agora nós vamos propor um desafio matemático. Iremos realizar uma atividade desafiadora, inspirada no livro Salvo pela Matemática, de autoria de Sean Connolly, e que tem como finalidade abarcar os objetos de conhecimento quanto ao seu uso na prática e envolver todos os participantes, promovendo um protagonismo do estudante na busca ativa de resoluções de problemas e na aprendizagem significativa. Então, vamos lá. Vocês vão ter um tempo para refletir sobre uma situação-problema proposta a seguir, que posteriormente vai ter interação no chat. Então, qual o desafio? O ciclone vai pegar. Tudo aconteceu em uma viagem à cidade de Siderópolis, em Santa Catarina. Quando vocês chegam próximo à cidade, foi um desastre. O pai de vocês pega a única estrada que conhecia, dirigindo o mais rápido que consegue. As notícias no celular não param de informar sobre a ocorrência do ciclone bomba, o maior ciclone extratropical dos últimos anos. Ele está se movendo a 40 km por hora. Todos devem procurar abrigo o mais rápido possível. Vocês percebem um clarão. Instintivamente, começam a contar, pois aprenderam nas aulas que o som viaja aproximadamente 0,3 km por segundo. Foram 20 segundos até vocês ouvirem o som do trovão. Agora, nós vamos perguntar: quanto tempo vocês têm para encontrar um abrigo antes que o ciclone bomba destrua tudo? Para isso, nós vamos deixar algumas dicas na tela. O ciclone tem velocidade de 40 km por hora. A propagação do som do trovão é de 0,3 km por segundo. O som do trovão leva 20 segundos para chegar até vocês. Utilize 2 casas decimais. Então, vamos lá. 2 minutinhos para resolver o desafio.
Muito bom. Muitos professores resolvendo, o professor Eduardo, a professora Carla, o professor André Luiza, a professora Lucimara, professor William, professora Emília, professora Sandra, professor André, e todos eles têm respostas, né? E nós vamos verificar agora. Eu queria comentar com os colegas professores que estão interagindo também. Todos nós já passamos pela situação de laboratório, e toda vez que a gente vai fazer medida ou coisa assim, sempre aparece uma coisa que a gente não esperava, né? Que é aquela imprecisão, vou medir alguma coisa, então a física tem essas surpresas, né? Então, vamos comentar, né, a resolução, acho que vai passar para o próximo slide, é isso? Então, foi colocado como 3 fases, né? Se o som viaja nessa circunstância aí que ele está, com nuvens e tal, a 3 décimos de quilômetro por segundo, então a gente pode fazer aquela proporção, né? Para ele viajar 1 quilômetro, ele vai demorar mais do que 1 segundo. Então, se ele viaja 0,3 quilômetros por segundo, para viajar 1 quilômetro, ele vai demorar essa relação aqui. 1 dividido por 0,3, tá certo? Então, o tempo que ele vai levar para viajar 1 quilômetro são 3,33 segundos. Próximo slide, por favor, professora. Na outra... Então, essa era a surpresa do laboratório que eu estava falando, né? O ciclone, quando emitiu o som demorou 20 segundos, só que o ciclone estava a uma velocidade de 40 km por hora. Então, quando o som chegou nas pessoas, a distância do ciclone já não era mais 6 km, né? Era 6 km menos o tempo que ele percorreu em 20 segundos, que deu 2/9 de quilômetro. Então, a gente, para calcular a distância final aqui, quero reforçar com os colegas que tudo isso é hipotético, tá certo? Que eles sabem, mas e se tivesse outras situações? Então, são hipóteses. Quando o som chegou, a distância do ciclone era menor do que 6 quilômetros. Era aproximadamente 5,78 quilômetros, se considerarmos essas condições aqui. Próximo, por favor. Então, se a gente queria saber, em quanto tempo ele percorre 5,78 quilômetros, se a velocidade dele é 40 quilômetros por segundo, e aí a gente acaba fazendo a relação proporcional, né? A velocidade é 40 por segundo, então ele vai demorar o tempo, a distância que ele percorreu pela velocidade, e a gente chegou numa conclusão de 8 minutos e 67 centésimos, o que dá 8 minutos, se fosse arredondar, 8 minutos e 40 segundos. Isso aí, professora. Algum comentário, professora Roberta? Obrigada, professor Walter. Agora, dando continuidade, nós vamos para um outro chat. E a pergunta é a seguinte: como podemos deixar as atividades matemáticas mais práticas sem o uso das tecnologias digitais? 2 minutinhos na tela, por favor.
mais uma vez, obrigado, professora Adriana, pelo compartilhamento, né, das questões aí. As professores responderam bastante sugestão. Professora Lilian, jogos matemáticos. Professora Maria, contexto. Professor Marco, criatividade. Professora Bianca, contextualização. Professor Felipe, notícias de jornais. Professora Cláudia, utilizando situações do cotidiano. Professora Adriana, atividades lúdicas e jogos. E grande parte dos colegas, né? Jogos e contextualização. Muito obrigado. Legal. Diante dessas respostas do chat, nós vamos apresentar uma sugestão de atividade prática envolvendo a habilidade proposta. Então, vamos lá. Para desenvolver essa atividade, é preciso de alguns materiais. Uma garrafa PET transparente, geralmente uma garrafa de 2 litros. Uma caneta que escreva no plástico, um lápis bem apontado ou compasso, fita adesiva, régua, cronômetro e água. O que vai precisar fazer? Preparando o experimento. Faça marcas de altura na garrafa de 10 e 20 centímetros. Pessoal, se vocês quiserem, façam print desse procedimento para vocês conseguirem ler com mais facilidade. Faça um furo bem pequeno, o menor possível na parte de baixo, no anel da base da garrafa, altura 0. Tampe esse furo com algo que vede, que seja mais fácil de retirar, por exemplo, uma fita adesiva. Primeiro, vai encher a garrafa com água até a marca de 20 centímetros. Quando destampar a parte de baixo da garrafa, adicione o cronômetro e observe quanto tempo será gasto para o nível da água chegar à marca de 10 centímetros. Anote este valor. Repita esse procedimento 3 vezes para ter segurança dos dados. Próximo. Vocês podem observar que, fazendo o experimento, nós vamos propor a formação de uma função. Então, vamos lá. Se você considerar um filete de água bem pequeno e com vazão constante, poderá obter 2 valores, ΔT, que é o tempo zero, e o ΔS, que é 20 menos 10. Encontre a função que determina o nível da água no espaço determinado. Então, o aluno vai poder construir o gráfico e determinar essa função representando o nível da água na garrafa, como, por exemplo, está mostrado nas figuras para vocês. Agora, nós vamos para mais uma interação. Que recurso tecnológico digital você utilizaria para potencializar esse objeto de conhecimento? 2 minutos no chat.
Muito bom a interação dos colegas. Tem várias sugestões, né, dos professores que colocaram aqui. Então, a professora Cláudia citou GeoGebra, o professor Hugo Excel, professor Elias um simulador, professor Leonardo FET Colorado, professora Viviane cronômetro do celular, professor Danilo gravar e construir gráfico pelo GeoGebra, professora Sandra cronograma, professora Maria relógio e várias sugestões. Muito obrigado. Pessoal, como vocês viram, todo experimento, ele leva um certo procedimento, demora um pouquinho. Então, eu vou pedir para que eles retornem os slides para vocês tirarem print com mais calma e separar os materiais para uma próxima aula. Isso é uma sugestão, tá? Então, tá aí os materiais novamente, para que vocês possam tirar print. E o procedimento. Então, tá aí o procedimento. Agora pode passar. Muito bem. É importante salientar que a aprendizagem por meio do processo investigativo contribui para uma melhor compreensão dos objetos de conhecimento, despertando o interesse dos estudantes e aumentando o engajamento e tornando o processo mais significativo. Continuando nessa linha das experimentações, nós vamos assistir um vídeo de uma atividade prática que não necessita do uso da tecnologia digital. Então, esse vídeo é da professora Maria Graziella, que demonstra, por meio dos materiais, como é fácil realizar um experimento. Por favor, o vídeo. Oi, meu nome é Graziella Alvarenga, sou professora de Química da Rede e estou aqui para demonstrar um experimento que pode ser feito com materiais do nosso cotidiano. Um experimento simples, cujo objeto do conhecimento é o pH. O pH permite o desenvolvimento de competências e habilidades presentes no currículo paulista de maneira interdisciplinar, entre matemática e ciências da natureza. O conceito que nós vamos trabalhar está relacionado a indicadores ácido-base. Como o próprio nome diz, indicadores indicam se uma solução está alcalina, neutra ou ácida. O indicador que nós vamos utilizar é feito à base de água e feijão preto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um pouquinho de feijão preto na água. Se vocês observarem, eu coloquei aproximadamente metade do conteúdo de feijão preto, metade do tamanho do copo, em feijão preto e a outra metade é água. O extrato vai ser obtido a partir daqui. Então, eu vou preparar essa solução, vou tampar e vou deixá-la no mínimo 5 horas descansando. No caso do extrato que eu vou mostrar para vocês, ele ficou uma noite inteira descansando. Eu fiz ontem à noite e hoje de manhã o extrato estava pronto. Além do extrato de feijão preto, é necessário eu ter alguma coisa para gotejar, para colocar o meu indicador nas soluções desejadas. Esse material pode ser uma seringa, pode ser um conta-gotas ou mesmo uma colher. Qualquer material que me permita colocar em pequenas quantidades. E existem uma série de materiais do nosso cotidiano que podem ser analisados a partir desse indicador. Sucos de frutas, suco de limão, suco de laranja, shampoo, condicionador, álcool em gel, cremes de maneira geral. Eu peguei aqui 3 amostras de materiais que eu tenho em casa. Então, eu tenho 3 soluções que, se vocês olharem, elas são incolores. As 3 estão muito parecidas, são 3 soluções aquosas. Eu vou pegar o meu indicador e vou colocar ele em pequena quantidade em cada uma das soluções. Coloquei aqui numa, na segunda, e agora eu vou colocar na minha terceira solução. Quando eu coloco aqui nas 3 soluções, eu posso reparar o quê?
Se eu colocar aqui em presença, uma folha branca no fundo, essa aqui ficou bem avermelhada, bem rósea. É a solução que continha vinagre. Vinagre é um composto ácido, então o meu indicador, à base de extrato de feijão preto, quando está em presença de uma solução ácida, ele fica avermelhado. Aqui, ele ficou esverdeado. Por quê? O meu indicador, quando está em presença de uma solução alcalina, ele fica esverdeado. Quanto mais alcalina for a substância, mais verde ele ficará. E se vocês observarem aqui, ele está preto, levemente avermelhado. Por quê? Porque esta solução é a água da torneira. A água tem um pH neutro levemente acidificado. Se eu comparar a água da torneira com o meu indicador, eu vou ver que eu tenho a mesma solução, mas em diferentes concentrações. Como eu disse, eu posso fazer isso com diferentes substâncias que eu tenho em casa e posso montar uma escala de pH de acordo com as tonalidades. Como vocês podem ver, é um experimento muito simples, não requer o uso de grandes materiais, não requer o uso de tecnologia e os nossos estudantes serão capazes de reproduzir em casa e fazer uma descrição do procedimento a ser feito no momento do experimento. Espero ter ajudado, a proposta é essa e até a próxima. Então, vocês viram aí o vídeo mostrando o experimento sem a necessidade de um laboratório. Então, mostra que nós podemos utilizar os materiais do dia a dia para desenvolver algumas atividades diferenciadas com os estudantes. Nesse caso, a professora Maria Graziella utilizou feijão, água de torneira, tudo materiais fáceis e que a gente encontra na nossa cozinha. E vinagre e sabão para compor as soluções analisadas. Por conta desses experimentos desvinculados do uso da tecnologia, nós vamos para mais uma interação no chat. Então vamos lá, compartilhe no chat outras possibilidades de atividades práticas que podem ser trabalhadas com materiais do cotidiano dos nossos estudantes. Para isso vocês vão ter 2 minutos. Agradecer mais uma vez a interação no chat. Quero reforçar aqui com os colegas a interação
O coletivo, né, estimula a interação, e a interação, ela estimula a relação de confiança, e nós sabemos que a relação de confiança, ela é muito importante no ambiente de aprendizagem. O professor William, pilha de limão. Professora Mariana, extração do DNA de morango. Professora Célia, suco de repolho roxo. Professora Luciana, vinagre e bicarbonato. Professora Verônica, medidas de receitas. Professora Cássia, detergente. Professor André, fermentação. E as sugestões que os colegas têm apresentado. Obrigado. Bem legal essa interação no chat. A gente pode observar que existem vários experimentos que a gente pode utilizar com materiais do dia a dia. E é bem interessante, por exemplo, essa questão de retirar o DNA do morango. Muito legal, né? E podemos utilizar uma infinidade de materiais no nosso dia a dia com o objetivo do conhecimento e aplicar nos diferentes componentes curriculares. Nós estamos a todo tempo experimentando, reinventando e solucionando problemas, e assim desenvolvendo habilidades a partir da vivência dos nossos estudantes. Agora a gente pode verificar, no próximo slide, a formação do gráfico aí, daquele experimento que a professora Grazielli colocou da função ácido e base. Então, a gente sugere que depois de feita o experimento, o aluno utilize ou transpasse aí, os dados para o gráfico da função de primeiro grau, mostrando essa inter-relação da ciência com a matemática. Então, essa função gráfica representa o POH, ela se encontra no eixo Y, em função do pH, que se encontra no eixo X. Quando o pH é zero, a concentração de íons hidrogênios livres em solução é máxima. Nessa situação, a concentração de íons hidroxilas livres em solução é mínima. Podemos observar no gráfico que pH e pOH são grandezas proporcionais. Enquanto uma grandeza é crescente, a outra é decrescente, indicando a acidez e alcalinidade da solução aquosa. Diante desses experimentos, nós vamos para mais uma interação. Quais outros objetos de conhecimento podem ser abordados considerando a interface entre ciências da natureza e matemática? Vocês terão 2 minutinhos para pensar.
Muito bom. Temos várias sugestões que a professora Adriana conseguiu, né? São tantas sugestões e tem que fazer, de fato, alguma leitura mais. Então, professor Rodrigo, estatística, professora Regina, densidade, professora Daniela, funções de PA e PG, professor Higino, notação científica, professora Rosa, barbante, materiais redondos para medir comprimento, professor Edson, velocidade, professor Ronaldo, energia elástica, professor Evandro, fazer sabão em casa com óleo, professor Maicon, trigonometria. Eu gostaria de ler todas as sugestões que são colocadas no chat, mas nós também temos um tempo, né? A gente, infelizmente, não tem todo o tempo. Passo a palavra, professor. Obrigada, Walter. Aqui, levantando ainda mais algumas interações, a professora Vanessa colocou densidade e crescimento populacional, probabilidade em genética, diluição de soluções e potências em química. Isso, então, vocês podem verificar que existem diversas formas de trabalhar aí a relação matemática e ciências. Podemos perceber os fenômenos naturais, experimentais, demonstrando interdisciplinarmente, uma vez que abordam diversas áreas do conhecimento, para compreender e resolver as situações problemas que podem ser reescritas e identificadas a partir de uma função polinomial do primeiro grau. Agora, para dar mais interação, nós vamos chamar 2 professores que trabalham no Centro de Mídias para dar as suas experiências. Então, vamos começar com o professor Fábio. Por favor, professor, seja bem-vindo ao TPC. Olá, olá, rede. Muito bom de estarmos aqui juntos para esse ATPC, né, que estamos aqui fazendo juntos. Eu fiquei muito contente com esse convite para virmos aqui à rede e falarmos sobre essa atividade, né? A gente já costuma ver a TPC nosso pequenininho, agora a gente está aqui nesse ATPC grandão, mediado pela tecnologia. E é muito bom estarmos aqui juntos. E que loucura virou tudo isso. Já está até bom de pandemia, já, né, gente? Não é a hora de acabar isso. Né? Conseguimos aí um tratamento, uma vacina para combatermos o vírus, né? E voltarmos à nossa vida. Essa hora que a gente já estaria, né, os que saem mais cedo da PPC, já estariam lá discutindo sobre o estacionamento, quem pôs o carro na frente para poder ir embora, né? E estaremos olhando também que está chegando a hora do café, né? Já estaria... Aí sempre tem aquele professor também que, perto da hora do café, faz aquela pergunta que demora de resposta e atrasa o nosso café, né? É esse momento aqui da escola, viu? Então, um abraço aí a todos os professores, um abraço aí também aos professores que participam aí do ATPC e estão apoiando aqui também essa hora aqui, né? Que loucura que virou todo esse trabalho, né? A gente estava na sala de aula, saltou para tecnologia, dentro dos aparelhos celulares, e até agora, pum, na TV, né? Pena que nem todo mundo está entendendo o nosso trabalho, né? Nosso trabalho, nosso comprometimento é com o ensino e aprendizagem, mas tem gente que está deturpando o nosso trabalho, né? Talvez aí no grupo de WhatsApp da sua escola, você recebe aí, vira que vira, mensagem de pais gritando, reclamando de que está tendo um trabalho enorme para ensinar os filhos em casa. É o nosso trabalho, viu, gente? É difícil para a tecnologia substituir a gente. Dá trabalho mesmo. Isso é muito comum. Ter pais aí reclamando e brigando com esse trabalho. E olha, inclusive, esses dias encontrei um pai no mercado, olha só, como o pessoal não está entendendo o nosso trabalho mesmo. Aí ele comentou assim, poxa, agora estão na TV lá, os professores podiam me ajudar a encontrar meu irmão que eu perdi. Eu falei, poxa, aquele aí foi aonde? Ele, olha, era lá de Sergipe. Olha, nosso canal não chega lá, né? Para ter uma ideia, né, de que o nosso trabalho não é muito bem entendido ainda. Bom, numa outra hora eu conto também como é que foi a história do bolo de pote, viu? Me deram só 5 minutos para comentar aqui, eu tenho que falar das habilidades. Eu preciso falar um pouquinho sobre como é que foram as habilidades que a gente trabalhou e vamos trabalhar ainda. Bom, nesse bimestre, a gente trabalhou muitas habilidades relacionadas ao eletromagnetismo, né? Aí, essas habilidades inicialmente
elas foram escolhidas pela equipe curricular. Aí nós, do Centro de Mídia, participamos dessa escolha, né? Também a gente vai dar aula, né? Então, é muito bom, né? Eu acho justo a gente participar disso, né? A gente participou das escolhas das habilidades, aí depois dessas escolhas, montamos os nossos planos de aula. Então, essa primeira parte da montagem do plano de aula é uma parte assim, que dá bastante trabalho, né? A gente tem que selecionar material, tem que ter materiais de uso livre, né? Então, aí a gente fez toda essa separação do plano de aula, elaboramos o plano de aula. Esse plano de aula, antes dele ir para a rede, antes da gente conseguir ministrar essa aula propriamente dito, a equipe do currículo faz uma reanálise, né? E é muito bom isso, galera, porque nessa reanálise tanto ajuda a gente a nos aproximarmos mais da habilidade que estamos trabalhando naquela aula, como também evitar possíveis equívocos, né? Então, por exemplo, talvez algum ponto de sensibilidade, aí é diverso essa questão de sensibilidade, viu? Talvez aí a equipe currículo consegue nos ajudar a perceber isso, até a gente fazer uma análise um pouco mais crítica da nossa própria aula, né? Minimiza chances de erro, mas não quer dizer que não vai ter erro, né? Pode acontecer. Gente, até grandes produções aí, produções milionárias, com vários revisores, acontecem equívocos, né? Então, é passível de ter erro, né? A gente tem que ficar um pouco mais tranquilo com isso, de talvez algum equívoco. Não tem aquele time ali da sala de aula, né? Que você citou talvez uma constante errada, né? Ou alguma unidade errada, algum aluno mais atento, ou você pensa um pouquinho e a gente consegue na sala de aula. Mas ali ao vivo, você falou, já foi, né? Mas tem que ter um pouco de tranquilidade, né? Que aí os professores com seus alunos ajudam a nortear melhor ali, talvez, algum desvio da fala, né? Bom, mas quem nunca errou, que envia aí o primeiro emotion, né? Todos nós somos passíveis disso. Bom, mas esse é o trabalho junto com a equipe e aí ajuda a gente aí a fazer isso. Eu queria falar um pouquinho também sobre os experimentos práticos, né? De como é que foi, de como é que a gente faz para a gente lidar com isso, né? Deixa eu me ver aqui, isso. Bom, nos experimentos práticos, a gente tem aí tentado fazer, como foi mostrado aí essa atividade de química, né? Que a gente está busca utilizar né, coisas do dia a dia, né? Talvez materiais acessíveis, né? Fica bem evidente que a gente está usando, talvez aí, você viu que as últimas aulas estamos usando martelo, usando aí coisas que ele consegue pegar no dia a dia, pedaços de fio, ímãs, para poder criar um experimento não muito sofisticados para que o aluno visualize a física no dia a dia, né? E às vezes não dá muito certo. Você acompanhou a última aula no segundo médio, a gente produziu lá o experimento do barquinho pop-pop, né? O Giba quase tocou fogo no estúdio, mas o barquinho não queria andar, ele tinha esquecido de colocar um pouco de água no interior do barco, e às vezes não sai muito como planejado. E aí eu fui até mandando abraço para a galera inteira, né? Eu já estava rodando o estado inteiro e ainda o barquinho não andava, né? É o ao vivo, né? Aí os professores iam consolando a gente ali no chat. Olha, Thomas Edison fez várias vezes, não deu certo, né? É assim, né? Mas por fim o barco andou e a gente continua ainda nos esforçando para fazer o nosso melhor em fazer experimentos práticos ali na sala de aula, né? Ali no centro de mídia. Nós temos aproveitado também para usar os simuladores, né? Eu vi aqui no chat, nas interações, tem muitas sugestões de usar o simulador. A gente está usando o simulador do Site Colorado, né? E tem sido muito bom, os alunos conseguem visualizar, ter uma ideia de dimensão aí das grandezas físicas envolvidas e toda a área de ciência aí. A gente procura trabalhar, né, com os simuladores, né? Bom, e os vídeos, né? A gente também tem usado os vídeos, gasta um tempão procurando os vídeos, tem que ser um vídeo de acesso livre, a gente gasta um tempo aí procurando para poder escolher o melhor vídeo que dá para poder os alunos compreenderem, né? Essa última aula, por exemplo, a gente está trabalhando a habilidade de geração de energia nas usinas. Aí essa última habilidade, dessa última aula dessa semana, é a última habilidade que nós estamos trabalhando nesse bimestre. A última aula fala sobre geração de energia. Aí, inicialmente, na primeira parte da aula, na primeira aula sobre essa habilidade,
a gente focou na hidrelétrica. Já estamos um tempão falando sobre ela. Aí, para poder auxiliar nisso, a aula ficar um pouco visualmente mais agradável, a gente usou bastante vídeos, né? Foram alguns recortes de vídeos, para dar um suporte, né? Até ajudar a ver outros pontos de vista, né? Embora na física o foco maior seria sobre geração da energia elétrica, né? Tem muitas coisas associadas, como, por exemplo, a problemática aí social, aí talvez ecológica envolvida, e a gente usou alguns vídeos que pôde auxiliar nisso, né? Outras coisas que é muito importante de perceber nisso é que, por exemplo, na média, a gente está conseguindo trabalhar 2 aulas por cada habilidade, na média. Né? Física, a gente está desde o começo assim, né? Fazendo 2 aulas por cada habilidade. E aí a gente tem conseguido fazer isso aí a maior parte do tempo. Estou dando uma olhadinha aqui para o lado, porque o pessoal vai comentando aqui comigo, não esquece de falar isso, esquece de falar aquilo, né? Eu vou olhando aqui no WhatsApp aqui para ver se eu não estou esquecendo de falar nada. Mas, em geral, a gente tem feito isso, né? Trabalhado da maneira prática, 2 habilidades por aula, 2 aulas por habilidade, que foi dado na média, em especial em física, né? Mas isso não é regra, né? Tem matéria que precisou de 3 aulas para falar de uma habilidade, bem como já teve uma habilidade que coube numa aula só, né? É porque a gente, como está ali se expressando, procurando a melhor forma de trabalhar essa habilidade, às vezes a gente enxerga que cabe numa aula, mas para não ficar muito apertado, às vezes é muito bom trabalhar ela em 2, né? Para ficar assim, um pouco mais degustável para o aluno na aula, né? Bom, então sobre o trabalho no centro de mídia, é isso, né? Tem os desafios, que eu continuo ainda lutando com os desafios para vencer aí os direitos autorais, conseguir atividades livres. A equipe aqui da FEDUC, ela luta para isso também, né? Sempre está procurando nos ajudar com materiais livres, e aí a gente acaba tendo esse bom suporte aqui. O pessoal da IFAP também está sempre nos ajudando na formação, para que a gente consiga aí acessar o material e que vocês também possam gostar das aulas, né? Eu queria, né, nesse fim, mandar um abraço aí para todos os professores, o professor Evandro, que já mandou um abraço logo de manhã aqui para a gente. Um abraço, professor, um abraço aí para os professores aí também da escola, um abraço a todos vocês aí da rede, e a gente vai participando junto aí, né? Não sei se vou ter outras oportunidades aqui no ATPC, mas se tivermos, a gente pode ir aí discutindo algumas possibilidades de trabalho. No terceiro bimestre, galera, nós vamos trabalhar muito sobre o modelo atômico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o modelo atômico, mas o maior ponto de vista vai ser sobre a física quântica e a relação, assim, a ideia macro, olhando esse modelo micro. Basicamente, as habilidades vão estar envolvidas a isso, né? Vamos falar muito sobre o modelo atômico atual. Então, aí, terceiro bimestre, muita aventura, né? Vou contar com todos aí professores mencionando aí na rede, mandando seus comentários aqui, que o pessoal da IFAP sempre leva um jeito de chegar isso até nós, e a gente vai inteirando mais, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite, espero numa próxima aí poder estarmos juntos aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, professor Fábio. Terá outros convites, sim. E aproveitando esse momento, o professor João Pinto, ele colocou que a matemática é uma ferramenta para a ciência e vice-versa. Falando nisso, eu tenho uma matemática agora que vai nos dar as suas impressões, as suas experiências no Centro de Mídias. Seja bem-vinda, professora Roberta, minha xará. Opa, obrigada. Bom, eu sou a professora Roberta, do Centro de Mídias. Eu trabalho com o ensino médio em matemática. Bom, eu atuo lá na primeira série do ensino médio, eu ministro as aulas, e a professora Inês media para mim. Depois, na segunda série, ela atua dando as aulas e eu fico na mediação. E na terceira série, nós compartilhamos as aulas. Então, uma aula é minha, uma aula é dela. As nossas aulas também são preparadas, como o professor Fábio falou. Então, nós montamos o material, preparamos, fazemos um plano de aula, depois nós montamos o material, conversamos com o pessoal lá do currículo, eles olham o nosso material, a gente faz um diálogo muito bom, a gente troca ideias, informações, para ver o que está acontecendo, para ver uma visão diferente, né, para tentar chegar bem próximo do aluno. E aí a gente monta essas aulas. E essas aulas são montadas com uma antecedência. Então, a gente já está montando já a aula lá da metade do terceiro bimestre.
Então, essas aulas são feitas bem antes e bem pensadas. Então, elas são analisadas de novo, passam por uma correção ortográfica. Tem todo um processo bem demorado, mas que é bem interessante. E para quem estava em sala de aula, é uma coisa totalmente diferente. Então, é uma coisa nova para nós. Outra coisa que eu queria falar, o uso de tecnologia. Às vezes, no decorrer das nossas aulas, a gente está num estúdio ou está em outro, e aí um tem lousa digital, o outro tem flip chart. Então, assim, acontecem imprevistos, como o professor Fábio falou. Então, a gente vai mexer lá na lousa digital, a gente programa a nossa aula, a gente já deixa tudo montadinho, e na hora que a gente vai usar a lousa, simplesmente sumiu o slide. Não tem mais escrito. E aí, a gente tem que improvisar. Então, assim, é muito interessante esse processo todo, a gente tem que atuar todo dia com essa, né, inovação. Então, a gente está aqui de frente e, como sempre, né, acontecem erros, mas a gente está sempre tentando fazer a melhor forma possível. E o que mais que eu queria falar? Em relação às minhas aulas. Eu vejo que alguns professores comentam, por que você fez uma habilidade e aí depois voltou de novo para a habilidade? Por que já não fez várias aulas sobre aquela habilidade? Porque a gente está querendo contemplar pelo menos a base, né, um pouco de cada uma. Aí depois que a gente contempla, a gente vê lá na devolutiva de vocês e percebe nessa devolutiva o que está assim, ainda precisando aprofundar. E aí a gente pega essas aulas finais que a gente deixou para fazer esse aprofundamento, tá bom? Em relação à habilidade de matemática de hoje, do ATPC, a habilidade foi compreender a construção do gráfico de função do primeiro grau, sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. Então, essa habilidade fez parte do segundo bimestre. Então, algumas aulas que eu atuei lá na primeira série, nós falamos dessa habilidade. Então, vou citar algumas aulas aqui. Então, no dia 17 de junho, a gente falou sobre a aula de funções, parte 2. Nessa aula de funções, a gente fez cálculos com as funções de primeiro grau, a gente construiu gráficos e a gente deu 2 exemplos. Um exemplo que foi o preço de passagem da cidade, né, de passagens urbanas, e o outro exemplo foi da corrida do táxi. Quanto que a pessoa paga ao andar num táxi em relação à quilometragem. Então, essa foi a primeira abordagem sobre a habilidade de hoje. A segunda abordagem foi no dia 22 de junho. A aula chamava Funções do Primeiro Grau, parte 3. Nessa aula, a gente fez um pouco de construção de gráficos e a gente analisou coeficientes, né, dessas funções de primeiro grau. Então, a gente pegou as funções afins e as funções lineares. Depois, uma próxima aula foi no dia 24 de junho, que também chamava Funções do Primeiro Grau, parte 4. Ali a gente já fez análise do crescimento e do decrescimento das funções através dos gráficos e através dos coeficientes. E também nessa aula a gente fez cálculo da taxa de variação, observando os gráficos. E por último, no dia 6 de julho, a aula foi sobre contextualização de funções do primeiro grau, parte 7. Nesse dia a gente fez uma aula só de problemas de contextualizações. Entre eles, vazão de uma torneira em relação ao tempo de uso, consumo de água em relação ao tempo de uso, custo de fabricação do álcool em gel, a quantidade de álcool em gel e de sabonete líquido, já que é o assunto do momento, e o custo do plano de uma telefonia em relação ao tempo de uso. Tá? Então, essa é só para ilustrar para vocês que a gente fez algumas aulas sobre a habilidade de hoje. E aí, o que eu queria falar para vocês, né? Eu quero agradecer muito a participação dos professores no chat. A gente adora receber a devolutiva de vocês, tanto lá nas aulas, como também por outros meios, que a gente recebe a devolutiva. É bom para a gente poder melhorar nossas aulas, para poder ver onde está falhando, onde não está, o que dá para aprofundar mais. Então, continuem com essa devolutiva, a gente agradece. Outra coisa que eu queria reforçar é que todas as nossas aulas elas estão disponíveis lá no YouTube, no Centro de Mídias, no CMSP. Então, alguns professores, a gente sabe que da rede, divulgam para os seus alunos e também divulgam para os colegas que não sabem muito disso, né? Que não são tão aprofundados com a tecnologia. Então, a gente gostaria de agradecer e pedir para incentivar cada vez mais que os alunos participem das nossas aulas, vejam as nossas aulas, porque a gente está fazendo uma base para que vocês atuem diretamente com eles, ou na volta, ou até como vocês já estão atuando, né? Então, a gente quer reforçar isso, a importância de assistir às aulas. Principalmente porque alguns professores, como eu, falam um pouquinho rápido. E aí, o que acontece? Né? Não é todo mundo que consegue acompanhar o meu ritmo. Então, aí você consegue chegar lá no YouTube e parar a aula, assistir, retomar, voltar, fazer um exercício, tá bom? Então, é importante você saber que tem isso. Principalmente porque tem algumas aulas que só acontecem no aplicativo. E não tem como ele ver na televisão. Então, é interessante ele usar lá o YouTube. O que mais? Eu quero agradecer, em geral, que foi uma participação muito boa. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né, de estar participando do ATPC, poder estar aqui de frente com vocês. Então, eu agradeço. Espero ser convidada outras vezes pela minha xará. Vai ser. E
E eu gostaria, então, de sempre receber mesmo essa devolutiva. Para a gente é muito importante, para a gente que estava lá na sala de aula e que agora está aqui de frente para a câmera, que é uma coisa totalmente diferente, e a gente fica até meio nervoso, meio tremendo, e aí depois a gente vai acostumando. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigada. Legal, obrigada aos professores do Centro de Mídias. É muito bom essa troca, essa experiência, porque vai mostrando para nós e para os próprios professores, porque essas habilidades é uma forma de chegar ao aluno nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? E para a gente encerrar as experiências, nós temos mais um depoimento, que a professora Joyce dos Santos Leite Cruz, da Escola Exército Brasileiro, da cidade de São Paulo, da Diretoria Ensino Leste. É um vídeo que ela nos mandou. Então vamos lá, por favor, o vídeo. Olá a todos e todas, meu nome é Joyce dos Santos Leite Cruz, sou professora da disciplina de Biologia na Escola Estadual Exército Brasileiro, na cidade de São Paulo, Diretoria de Ensino Leste 4. Para as práticas em sala de aula, faço um levantamento de práticas que tenham tempo adequado à duração da aula e que possam ser realizados com materiais simples, do dia a dia, caso os estudantes queiram reproduzir em casa. Nesse momento de aulas remotas, esse levantamento é imprescindível para que os estudantes participem e compreendam a prática. Como, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, há a prática de extração de DNA de frutas, como banana e morango, e utilizando materiais que a maioria dos estudantes possuem em casa, como detergente, sal e álcool de limpeza doméstica. Desse modo, os estudantes podem reproduzir em casa e compartilhar com a família essa prática. No terceiro ano do ensino médio, faço com os estudantes a cultura de fungos e bactérias, onde podem coletar de vários locais da escola, como maçaneta, cadeira, entre outros. Essa prática também é possível realizar em casa, coletando do celular, do chão, etc. Assim, através da observação, podem compreender melhor os reinos Monera e Fungi. Após uma semana da coleta para a cultura, fazemos uma atividade testando os produtos de limpeza, para saber se efetivamente funcionam como as bactérias e os fungos. Os estudantes, após as práticas, mudam a forma como veem a disciplina e até mudam em relação a mim. Se tornam mais próximos, vêm dar opiniões e tirar dúvidas sobre os resultados das práticas que podem ser diferentes do esperado. Durante a prática, peço um relatório, um passo a passo de como o aluno fez, e oriento a observar mudanças de textura, cor, odor, para terem um olhar mais aguçado para a prática e para outras que virão. A partir disso, os estudantes se tornam mais curiosos e autônomos, e perguntam se podem substituir algum material, e é onde surge a ideia do tentar. E nesse momento entra o método científico: observação, elaboração do problema, levantamento de hipóteses, experimentação, análise dos resultados e conclusão. Neste momento de aulas não presenciais, é importante instigar o protagonismo dos estudantes através de práticas que podem ser realizadas em casa. Acredito que os conteúdos apresentados em sala de aula devem ser levados para o dia a dia dos estudantes, e as atividades práticas são um meio efetivo para o aprendizado do estudante, onde ele é protagonista na aula prática. Também é importante ouvir os estudantes, pois precisamos saber a opinião do público para o qual atuamos. Então, no meio do ano letivo, faço um questionário sobre as aulas de biologia, onde os estudantes dão sua opinião, se gostam ou não da disciplina, o porquê de gostar ou não, se gostam de aulas práticas, qual aula foi mais interessante, enfim. Ouvir os estudantes é parte importante do processo de ensino e aprendizagem, para refletirmos e ressignificarmos nossa prática. Agradecemos o depoimento dos professores, a todos vocês que contribuíram participando nessa TPC, nos chats, foi muito interessante, bem enriquecedor. E é importante compartilhar estratégicas e práticas pedagógicas com o intuito de agregar e disseminar saberes. É uma forma de exercitar a aprendizagem ativa no nosso cotidiano, aprender sempre e compartilhar esse aprendizado. No início da TPC, nós pedimos que vocês separassem o diário de bordo, que fizessem os seus registros. Agora, nós vamos ter a avaliação. Para isso,
vai mais uma interaçãozinha aí no chat. Em que medida a formação de hoje contribuiu para a inspiração ou aprimoramento por meio das atividades práticas interdisciplinares? Vocês terão 2 minutinhos, por favor. Para mim? Obrigado. É bom reforçar, né, que nós acreditamos que o cotidiano, a interação, as relações de confiança estimulam o protagonismo. Agradecer as devolutivas dos colegas professores, professora Maria, enriquecedor, professor Lucas, ideias boas, professor Eduardo, ideias diferentes, professor Marco, troca de experiências, professora Elaine, formação continuada, professor Jailson, diferenciar nossas aulas, professora Ruth, experiências, professor Jonathan, trabalho interdisciplinar e conhecimento, professor Daniel, elogiou aqui, em particular, né, a experiência da professora Grazi, nós também gostamos. Muito obrigado, colegas. Muito obrigada pelas interações. E nós estamos caminhando aí para o final da TPC, nós vamos deixar com vocês um tempinho, saiba mais e as referências, para que vocês possam ler, tirar print. E é interessante estar consultando esses materiais, porque auxilia aí na produção das próximas aulas. Agora, indo para o final, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi muito bom essa troca, essa experiência. Agradecer aos meus colegas que participaram desse ATPC, do Centro de Mídias, a Roberta, o professor Fábio. Agradecer ao Walter, que ficou lá na moderação, me auxiliando. Muito obrigada a todos. Passo para o Walter. Então, professora Roberta. Eu quero agradecer ao convite, obrigada. E, pessoal, continuem participando das aulas, continuem incentivando seus alunos a assistirem às aulas de todas as disciplinas aqui no Centro de Mídias, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada.